Hi folks, Lorena Tinoco aqui e no vídeo de hoje a gente vai falar dos maiores erros que cometemos por conta do português. Então solta a vinheta. O primeiro deles é o famoso I have 23 years old. Quando você vai perguntar para a pessoa quantos anos que ela tem, você não fala how many years do you have. Em inglês, você pergunta quão velha é a pessoa. Então, o certo é how old are you? E para responder também, você não pode falar então I have 23 years old. E sim, I am 23 years old. O segundo grande erro é o famoso também have a tree in the park ou have many people here. Quando você está falando de existência, você não pode usar have. Have somente é usado para você falar de posse. Então, o certo aqui é você usar there is se for singular e there are se for plural. Então, o certo é there are many people here. There are many people here, depois eu falei in the street. Outro grande erro é que em português nós falamos é bom, é possível, é importante. Já em inglês, você não pode falar uma frase sem sujeito. Então, você precisa utilizar o it no início da frase. It is good. It is important, it is possible. Beleza? Right. Como em português nós temos um verbo, uma ação para nos referirmos a jantar, a gente fala eu janto, eu jantei. Então a gente tende a seguir a mesma linha no português. Mas quando fazemos isso, cometemos um erro. Então não podemos falar I dinner ou I dinnered, inventar um verbo. Isso não existe. Nós temos que falar I had dinner ou I have dinner. Right. Outro grande erro que muitos estudantes cometem é pensar como conhecer é o verbo to know e eu quero falar eu gostaria de conhecer Paris, eu vou falar I'd like to know Paris. Mas aí cometemos um grande erro, porque em inglês não utilizamos a palavra know no sentido de você conhecer, descobrir a cidade, visitar. Então o certo é você utilizar I would like to visit, travel or go to Paris. Sério? Que coisa, não? Mais um que temos é pensamos. Outro erro é quando queremos expressar a ideia de tomar remédio, que é o que a gente fala em português. Mas a gente, quando traduz essa mesma ideia ao pé da letra, nós cometemos erros. Então falamos I drink medicine, que na verdade em inglês o certo é você falar I take medicine. Esse próximo é bem comum. O que eu escuto de pessoas falando peoples ou falando men's, woman's. Por que isso? Porque em português a gente fala o plural acrescentando o S. Então nós falamos pessoas, homens, mulheres. E a gente quer passar a mesma ideia no inglês, que na verdade funciona diferente, que são os verbos irregulares, os plurais... Não é verbo não, gente. Os plurais irregulares. Os plurais irregulares. Então nós devemos falar people para qualquer plural, de 1 a milhões de pessoas. O singular é person. Man, man. E mulher, singular, é woman. E plural, women. Sério? Que coisa, não? Outro exemplo que temos é o verbo stay, que é utilizado somente quando queremos passar a ideia de permanecer num lugar. Como, por exemplo, he stays in a hotel. Mas nós queremos usar em todas as situações onde a tradução é ficar, que na verdade então não vai funcionar. Você não pode dizer he stayed rich, para ele ficou rico. Nesse caso, você teria que usar he got rich. E para terminar, eu vou falar de um exemplo que é um pouco difícil para nós brasileiros entendermos, que é a diferença de a, an e one. E para explicar essa diferença, eu vou chamar ele, que é lindo, maravilhoso e manja muito de inglês. Professor Timmy! What's up, guys? Então é o seguinte, estou aqui para compartilhar uma dica para vocês, tá? Então, vamos supor que você queira contratar um professor de inglês e você fala I need an English
teacher. Você não precisa colocar one de numeral 1, porque você não quer dizer que você precisa só de um professor. Não, você quer dizer que você precisa aprender a língua. Então, quando você precisar de um professor qualquer, né, que não seja específico, você vai usar I need an English teacher. O que a gente faz, né, nós brasileiros? A gente coloca o one de numeral 1, então não precisa, tá? Ó, I am an English teacher. Eu sou um professor de inglês. Eu sou um professor de inglês qualquer, tá? Você não precisa colocar I am one English teacher. Eu sou um professor de inglês de número. Não. O que a pessoa precisa fazer para acompanhar o nosso trabalho, time? Você precisa seguir a gente em tudo, mandar presente, tá? Pelo correio, fazer tudo, curte tudo que puder curtir, dá um like, conversa, comente. Comente aqui o que você quer ver nos próximos vídeos, né? Que a gente precisa de ideias. E te vejo no próximo vídeo. Bye! Isso.